Trabalho intenso para os 27 jovens senadores no segundo dia de atividades. Divididos em comissões temáticas, eles debateram e melhoraram as propostas dos colegas que têm potencial de se tornar lei. Quando venceram o concurso de redação em cada estado e foram chamados a participar do projeto Jovem Senador, os estudantes tiveram que enviar propostas para resolver os problemas sociais de cada região. Agora, eles têm a tarefa de transformar essas ideias em projetos de lei, seguindo as regras legislativas do Senado Federal. Os jovens senadores se dividiram em 3 comissões temáticas para debater e votar as propostas apresentadas. Os projetos de lei que surgirem desse trabalho vão ser levados ao plenário. A maioria das ideias pretende melhorar a educação no país. Diego apresentou um projeto sobre a distribuição dos royalties do petróleo. 80% dos recursos devem ser destinados à área da educação. A maior parte iria para o ensino técnico de nível médio. Há uma concorrência muito grande quanto à divisão dos royalties, porque outras categorias estão nessa disputa com a educação, alegando que a distribuição tem que ser para o benefício de todos, mas o que nós vamos à luta para que a educação esteja evidenciada nesse contexto. Outra proposta em pauta obriga todas as escolas públicas do país a ter psicólogos ou psicopedagogos. Quem trouxe a sugestão foi a jovem senadora do Mato Grosso. A questão de drogas, de gravidez na adolescência, muitos também não conseguem lidar com o método que o professor utiliza para dar aula. Então, esses profissionais, os psicopedagogos ou psicólogos, eles poderiam estar orientando esses professores, poderiam orientar os alunos, fazendo palestra, conversando com eles. A paranaense Nathalie apresentou a proposta de inclusão da disciplina de Libras, a linguagem brasileira de sinais, no ensino regular básico. O surdo, ele precisa aprender Libras, ele precisa aprender a ler os lábios, ele precisa aprender o português, e porque nós não precisamos nos esforçar um pouquinho para estabelecer essa comunicação com eles. Então, acredito que é importante para que eles possam se integrar de forma plena dentro da sociedade, porque dentro da escola não é só o conhecimento científico que conta, mas também a vivência social que permite que nós nos conheçamos e tenhamos essa experiência social mesmo. Boa parte dos projetos, das ideias que eles trouxeram estão relacionados aos problemas que eles enfrentam no cotidiano das escolas, da educação pública que eles vivem. Então eu acho que é um ganho de formação cidadã muito grande para todos eles. Os jovens senadores aprovaram nas comissões 6 projetos de lei. Estas propostas deverão ser formatadas pela consultoria legislativa e encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Antes, os projetos tiveram que ser aprovados no plenário do Senado. O debate foi intenso. Os jovens senadores aprenderam rapidinho a arte de buscar o consenso. Veja como foi a sessão deliberativa. A número regimental declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão deliberativa destina-se à apreciação das matérias votadas nas comissões. Serão votadas na sessão de hoje as seguintes matérias: projetos de lei do Senado Jovem, números 1 a 6 de 2012, em turno único. A presidência informa que hoje, na reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, há 5 projetos do Senado Jovem do ano passado na pauta de deliberações daquele colegiado. Consulta ao plenário se alguma jovem senadora ou algum jovem senador deseja fazer uso da palavra. Não tendo nenhum jovem senador, jovem senadora querendo fazer uso da palavra, continuamos nossos trabalhos. Passando à ordem do dia. Projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2012. Discussão em turno único do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2012, de autoria dos jovens senadores Ana Cristina Pinho, Danilo dos Santos, Douglas Freza e Emanuela Silva, que concede incentivos fiscais, econômicos e creditícios para o desenvolvimento de atividades sustentáveis no meio rural. Parecer favorável da comissão com 3 emendas, relatora jovem senadora Nathalie Mosso. Conceda a palavra à relatora para a leitura do parecer e da decisão da comissão. A
a Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente, em reunião extraordinária realizada em 20 de novembro de 2012, deliberou em caráter não determinativo pela aprovação com as emendas de número 1 a 3 da Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2012, que concede incentivos fiscais, econômicos e creditícios para o desenvolvimento de atividades sustentáveis no meio rural, de autoria dos jovens senadores Ana Cristina Pinho, Danilo dos Santos, Douglas Freza e Emanuela Silva. Emenda número 1. Ao projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2012. Desse a emenda do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2012 a seguinte redação: concede incentivos fiscais, econômicos e creditícios para o desenvolvimento de atividades sustentáveis. Emenda número 2, ao projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2012. Desse ao artigo 1º do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2012, a seguinte redação: artigo 1º. Esta lei concede incentivos fiscais, econômicos e creditícios para o desenvolvimento de atividades sustentáveis. Emenda número 3. Ao projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2012. Desse ao artigo 2º do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2012, a seguinte redação: artigo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios concederão incentivos fiscais e econômicos para o desenvolvimento das seguintes atividades sustentáveis. Inciso 1º. Geração autônoma de energia elétrica por meio de fontes sustentáveis. Inciso 4º. Capacitação de pequenos produtores e trabalhadores rurais. Inciso 5º. Capacitação profissional. Parágrafo 2º. As atividades previstas nos incisos 4 e 5 serão implementadas por meio de cursos, palestras, workshops e seminários, entre outros, voltadas à preservação e ao uso sustentável dos recursos humanos. Parágrafo 3º. Este artigo será adequado de acordo com as características e necessidades de cada macro-região do país. Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2012. Poderão ser oferecidas outras emendas até o final da discussão. Discussão do projeto das emendas em turno único. Jovens senadores, jovens senadoras que desejam fazer uso da palavra para fazer a discussão do projeto. Não havendo nenhum jovem senador e senadora querendo discutir, encerramos a discussão. Votação do projeto. As jovens senadoras e os jovens senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação das emendas e parecer favorável. As jovens senadoras e os jovens senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo único do artigo 20 da Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal, onde terá tratamento de sugestão legislativa. Projeto de Lei do Senado Jovem número 2 de 2012. Discussão em turno único do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2012, da autoria dos jovens senadores Nathalie Moço, Stephanie Mambaru, Jéssica Gomes, Lorena Sardeiro e André Castro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção da linguagem brasileira de sinais Libras no ensino básico. Parecer favorável da comissão com 4 emendas, relatora jovem senadora Emanuela Silva. Concedo a palavra à relatora para a leitura do parecer e da decisão da comissão. Parecer de 2012, da Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente sobre o projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2012, dos jovens senadores Nathalie Moço, Stephanie Mambaru, Jéssica Gomes, Lorena Sardeiro e André Castro, que dispõe sobre a inserção da linguagem brasileira de sinais, Libras. Relatório. Chega ao exame desta Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente, CADHMA, o projeto de lei do Senado Jovem, PLSJ, número 2 de 2012, dos senadores Nathalie Moço, Stephanie Mambaru, Jéssica Gomes, Lorena Sardeiro e André Castro. Essa proposta trata do ensino de língua brasileira de sinais, Libras, estabelecendo que ele seja obrigatório, preferencialmente na grade curricular do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.
Sobre a matéria, cabe observar que ela também determina que os professores dessa disciplina deverão obter especialização em Libras. Os autores enfatizam na justificação que a presença dos intérpretes em sala de aula possibilitará às pessoas com deficiência auditiva o acesso ao conhecimento científico, mas não à vivência social plena, tão importante para o desenvolvimento de sua socialização. À proposição não foram apresentadas emendas. Análise. Estamos plenamente de acordo que o projeto avaliado pela comissão é de grande importância para a inclusão social das pessoas com deficiência auditiva, tendo em vista que uma parcela considerável da população apresenta deficiência. Consideramos de fato que a proposta é válida e promissora. Contudo, é importante observar que as palavras os demais educandos restringem o entendimento da dimensão da relevância do projeto. Por isso, sugerimos a troca do termo pela expressão à sociedade, que se refere ao coletivo. Além disso, concordamos que deve ser assegurado que o período de curso seja suficiente para a efetiva aprendizagem da Libras. Além disso, sugerimos que seja modificada a ementa, pois a obrigatoriedade exige a disponibilidade de profissionais qualificados na área, mas nem todas as instituições dispõem desses profissionais. Ademais, o termo Libras refere-se à língua brasileira de sinais e não à linguagem brasileira de sinais, devendo ser alterado também na ementa. Voto. Em face do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2012 com as seguintes emendas. Emenda número 1, CDHMA desse a ementa do PLSJ número 2 de 2012 a seguinte redação. Dispõe sobre o ensino da língua brasileira de sinais Libras no ensino básico. Emenda número 2. Desse é o artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º. O ensino da língua brasileira de sinais, Libras, será componente curricular na educação básica, de forma a incluir plenamente os deficientes auditivos, permitindo sua interação com a sociedade. Emenda número 3. Desse ao parágrafo 1º do artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º, o ensino de que se trata este artigo será ministrado preferencialmente do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com duração suficiente para a efetiva aprendizagem da Libras. Emenda número 4. Desse é o artigo 2º do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor após decorrido 1 ano da sua publicação oficial. Sala da comissão. Projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2012. Decisão da comissão. A Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente, em reunião extraordinária realizada em 20 de novembro de 2012, deliberou em caráter não terminativo pela aprovação com as emendas de números 1 a 4, CDHMA do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2012, que dispõe sobre a inserção de linguagem brasileira de sinais Libras no ensino básico, de autoria dos jovens senadores Nathalie Moço, Stephanie Mambaru, Jéssica Gomes, Lorena Sardeiro e André Castro. Emenda número 1. Desse a emenda do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Dispõe sobre o ensino da língua brasileira de sinais Libras no ensino básico. Emenda número 2. Desse é o artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º. O ensino da língua brasileira de sinais, Libras, será componente curricular na educação básica, de forma a incluir plenamente os deficientes auditivos, permitindo sua interação com a sociedade. Emenda número 3. Desse ao parágrafo 1º do artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º, o ensino de que se trata este artigo será ministrado preferencialmente do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com duração suficiente para a efetiva aprendizagem da Libras. Emenda número 4. Desse é o artigo 2º do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor após decorrido 1 ano da sua publicação oficial. Poderão ser oferecidas outras emendas até o final da discussão. Discussão do projeto das emendas em turno único.
Jovens senadores e senadoras que desejam fazer uso da palavra. Para discutir, concedo a palavra ao jovem senador Danilo, da Bahia. Um ano é tempo suficiente para as pessoas serem excluídas de um ambiente. Creio também que um ano é tempo suficiente para essa pessoa se sentir retraída, seja do âmbito escolar ou social. Discordo em um ano após a data da publicação. Eu queria propor a seguinte redação em relação ao tempo da publicação. Discordando da palavra do senador Danilo, como vai ser um componente da grade curricular, um ano eu acho que é um tempo muito curto para todas as escolas se adaptarem. Então, a emenda desse é a seguinte redação. Essa lei entra em vigor após decorrido 18 meses de sua publicação oficial. Neste momento, convido a jovem senadora Brena para fazer uso da palavra. Eu apoio a ideia do senador Daniel, do Goiás, pois um ano é pouco tempo para se formar profissionais na área para atuar e poder dar suporte suficiente para os alunos. Concedo a palavra à jovem senadora Nathalie Andrade para fazer uso da palavra. A discussão foi feita dentro da comissão e nós acreditamos que um ano seja suficiente para que esses profissionais sejam formados para a aula, porque a ideia não é que os profissionais da educação busquem essa especialização para dar aula também de Libras, mas sim que um profissional da área de Libras vá dar aula para os demais educandos. Então, acredito que um ano seja suficiente tempo. Apesar de concordar que realmente é um período extenso, nós temos que considerar que é um processo que vai despender um esforço das escolas para adaptar a grade curricular. As escolas ao longo do território brasileiro têm uma grade curricular muito diversificada, então diminuir esse período poderia ser prejudicial para o cumprimento da lei. Então, nós pensamos nesse período visando que ela seja cumprida dentro desse período, porque se nós colocássemos entra em vigência a partir da data da sua publicação, poderia não ser cumprida num primeiro momento devido a essa dificuldade de encaixar na grade curricular. Convido a jovem senadora Carielle para fazer uso da palavra. Eu acho que um ano é necessário mesmo, não diminuir esse período, pois é um tempo bom para que todas as escolas consigam se adaptar. Concedo a palavra à jovem senadora Regiane do Tocantins. Em outras matérias, às vezes, é necessário esperar algum tempo para que outros professores de outras áreas também sejam encontrados para cada escola. Então, eu acho que um ano é um bom tempo para isso. Mais algum jovem senador, jovem senadora gostaria de fazer uso da palavra? Não tendo mais, encerrada a discussão. Peço a colaboração de todos para que sejam apresentadas as emendas e assim elaboradas. A seguir, daremos continuidade. Neste momento, concedo a palavra à jovem senadora do Paraná e segunda secretária, Nathalie Andrade, para fazer a leitura das emendas apresentadas. Desse é o artigo 2º do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor em 180 dias a partir da data de sua publicação. Senador jovem Danilo do Amor. Peço para que a jovem senadora e relatora Emanuela dê o seu parecer dizendo qual a emenda será aceita. O artigo 2º, de 18 meses após a data da publicação oficial, do jovem senador Daniel Garcia. Concedo a palavra à jovem senadora Laiane. Infelizmente, não é todos os estados que a grade curricular tem condições de colocar mais uma matéria. Porque a gente já sofre por não conseguir, das 12 matérias que a gente já tem, por não conseguir terminar no ano civil. Então, mais uma matéria seria um prejuízo para alguns estados. Seria, sim, interessante, mas seria um prejuízo. Porque eu, como uma aluna, como uma alagoana, só vou terminar o meu ensino dia 25 de janeiro. Então, eu já vou sair do ano civil. Então, se eu tivesse mais outra matéria, eu ia sair quando? Março? Concedo a palavra à jovem senadora Yara.
eu sugiro que entre na grade curricular no terceiro ano, pois eu acho que entre o sexto e o nono ano, eu acho um pouco cedo. E colocando na grade curricular do terceiro ano, a gente vai sair pronto para o mercado de trabalho, onde muitas das vezes temos que entrar em contato ou conviver com pessoas com essa deficiência. Então, eu sugiro que Libras sejam feitas no terceiro ano, onde sairemos da escola já com Libras no currículo. Concedo a palavra à jovem senadora Stephanie de Roraima. Discordo com a jovem senadora de Pernambuco, porque, como já havia sido falado, a fase assim, do ensino médio, nós já estamos sobrecarregados de matérias, então uma a mais seria prejudicial. E como o objetivo do projeto é a socialização entre os educandos, então não seria viável colocar no terceiro ano, porque existem vários deficientes auditivos que não tem, por exemplo, a partir do sexto ano, ele já poderia ter essa socialização, porque o objetivo é a socialização, é a comunicação dele entre os outros. Concedo a palavra à jovem senadora Jelen. Eu quero discordar da senadora Nayane, porque eu acredito que não são só em alguns estados que precisa dessa nova matéria. Eu acredito que são em todos os estados, porque não é só em alguns estados que temos esse problema. Concedo a palavra à jovem senadora Laiane. Ela falou que não concordava. Eu não disse que os outros estados não necessitam. É lógico que todos os 27 estados necessitam, sim, das Libras, ter o conhecimento. Porém, não é todos que têm a capacidade de adequar essa grade curricular com o mesmo. Então, esse foi a minha proposta e essa será a minha emenda. E como a jovem senadora Emanuela também falou, certo, se não houver a palavra obrigatoriedade, mas que apenas os estados e as escolas que podem adequar essa nova matéria, que façam uso dela. Concedo a palavra à jovem senadora Nathalie. Eu gostaria apenas de ressaltar que no nosso projeto foi colocado preferencialmente do sexto ao nono ano e que nós não determinamos em que séries isso seria incluso dentro da grade curricular, justamente devido a essa dificuldade de encaixar, em alguns casos, dentro da grade. Na observação da jovem senadora Yara, nós colocamos preferencialmente do sexto ao nono ano, justamente por causa que a grade curricular do ensino médio já é muito carregada, muito mais pesada, existem as novas matérias que são insertas no primeiro ano, então nós acreditamos que fica mais complicado colocar essa nova disciplina dentro do ensino médio. Mas não quer dizer que não poderia ser feito também. Mas a ideia é que ela seja colocada na série que for mais adequado para cada escola. Então, não haverá esse problema, não creio que seja necessário delimitar para algumas regiões apenas, porque cada região vai adequar de acordo com a possibilidade que tiver. Concedo a palavra à segunda secretária Nathalie para fazer uso da nova emenda apresentada. Emenda de plenário. Desse é o artigo 1º do projeto de lei do Senado Jovem, número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º. O ensino da língua brasileira de sinais, Libras, será componente curricular na educação básica nas unidades da federação que tiverem condições de ampliar a grade curricular, sem prejuízo dos estudantes, de forma a incluir plenamente os deficientes auditivos, permitindo sua interação com a sociedade. Plenário, 21 de novembro de 2012, jovem senadora Laiane Raeli. Concedo a palavra à jovem senadora e relatora Emanuela para fazer o seu parecer com relação à emenda apresentada. Bom, primeiramente, com relação à emenda apresentada pela jovem senadora de Alagoas, eu discordo, porque não está no projeto de lei a obrigatoriedade da implantação no currículo escolar. Então, e com relação à emenda apresentada pela jovem senadora Yara, também discordo, porque a grade curricular do terceiro ano do ensino médio já é muito sobrecarregada e ainda é mais difícil porque temos que prestar o vestibular ao final do ano. Então, eu aceito do jeito que está no ensino fundamental, já que a grade curricular é mais leve.
e não tem dificuldade com relação aos alunos para o aprendizado da Libras, já que tem alunos com idades inferiores que aprendem da mesma forma. Concedo a palavra à segunda secretária Nathalie para fazer a leitura de nova emenda apresentada. Emenda de plenário. Desse ao parágrafo 1º do artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. O ensino de que trata este artigo será ministrado no 3º ano do ensino médio com duração suficiente para a efetiva aprendizagem da Libras. Jovem senadora Yara Gonçalves. Concedo a palavra à jovem senadora e relatora Emanuela para fazer o seu parecer. Logo em seguida, a jovem senadora Jéssica fará uso da palavra. Eu discordo de ser implantado no 3º ano, justamente por ser já sobrecarregado o currículo, a grade curricular do ensino médio, principalmente do 3º. A palavra está concedida à jovem senadora Jéssica. Gostaria só de discordar com relação à emenda da Yara, as mesmas justificativas que a Emanuele falou, mas também com relação que 1 ano seria muito pouco para se aprender Libras. Apesar, sim, é limitado. Porém, seria pelo menos 2 anos, porque você tem a teórica e a prática. Você vai aprender como os sinais e depois a praticar, a se comunicar. Então, 1 ano é muito pouco. É isso. Concedo a palavra à jovem senadora Ana Cristina. Presidente, creio que é necessário ressaltar que, apesar de não haver a palavra obrigatório, a lei deverá ser cumprida. Concedo a palavra à jovem senadora Stephanie. 2 anos para que os professores, no caso ela falou que tem que ter aprendendo na teoria e na prática, mas como já havia no projeto 1 ano, né, foi um tempo que a comissão estipulou, né, todos concordaram. Aí depois veio a proposição de 1 ano e 6 meses, então entre 1 ano e 1 ano e meio e 2 anos, mais viável seria 1 ano e meio. Seria o mais viável, que é o tempo suficiente de ele aprender e começar, porque realmente a prática vai ser a partir do momento que ele começar a trabalhar da aula, entendeu? Concedo a palavra à jovem senadora Ana Cristina. Eu acho que o que está causando desentendimento é a questão da série que alguns querem no ensino médio e outros ao fundamental. Eu acho melhor deixar aberto a questão da grade da questão do ensino médio fundamental, deixar aberto, porque tem pessoal que já concluiu o ensino médio e pretende sim fazer o curso, porque talvez tenha um familiar que tem alguma deficiência auditiva. Então, acho melhor deixar aberto à sociedade para que eles venham. Se ele realmente quer, como não é obrigatório, se ele realmente quer fazer o curso, que ele venha realizá-lo. Obrigada.